Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aposentadoria por tempo de contribuição em 2024. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês e que a glória do Senhor habite o seu coração. Vamos juntos que vai dar certo. Nesse vídeo a gente vai ver aposentadoria por tempo de contribuição em 2024. O que é aposentadoria por tempo de contribuição? Como fazer o cálculo? Quem tem direito à aposentadoria integral sem redução do valor? Também valor da aposentadoria antes da reforma, porque às vezes você pode ter direito adquirido e nem sabe ainda, mesmo que não tenha pedido até hoje. Ou, eu pedi em 2020, em 2021. Provavelmente você tem direito adquirido. Eu aposto uma balinha de hortelã. E aposentadoria após a reforma, pode ser o seu caso. Vamos ver como é que ficou, como aproveitar as melhores regras, o valor da após a reforma e quem tem direito às regras de transição, que pode amenizar, piorar um pouco menos, né? Quem tem direito à aposentadoria por pontos, aposentadoria proporcional, os documentos necessários para pedir sua aposentadoria e, no final, o ouro da Bahia, meus amigos, as perguntas mais frequentes. Então, antes de você já perguntar no comentário, eu quero antecipar essa dúvida. Mas é claro, se você assistiu o vídeo inteiro e mesmo assim fica dúvida, usa os comentários que eu vou fazendo mais vídeos para complementar isso aqui. Beleza? Primeiro, então, o que é a aposentadoria por tempo de contribuição? Ao contrário do que muitos acreditam, a aposentadoria por tempo de contribuição não desapareceu na reforma da Previdência. Na verdade, essa categoria foi adaptada em diversas regras de transição para aqueles que já eram contribuintes do INSS antes das alterações legislativas e não cumpriram todos os critérios necessários até a data de 13 de novembro de 2019, o fatídico dia da reforma da Previdência. Quando se examina os critérios para a aposentadoria por tempo de contribuição, verifica-se que ela está disponível para mulheres com mais de 30 anos de contribuição e homens com mais de 35. Calma lá, isso aqui é uma regra geral, a gente vai chegar lá, calma lá. Essa modalidade foi uma das que mais passou por modificações e nesse artigo a gente vai esclarecer tudo isso, beleza? Tá. O que você precisa saber? Que o nosso sistema previdenciário já passou por várias reformas da Previdência. As mais famosas são as emendas constitucionais 3 de 93, 20 de 98, de 2003, 2005, 2012, 2015 e, é claro, a reforma da Previdência de 2019. Mas o que você também precisa saber é que as leis sofreram diversas alterações. Então, essas aqui são as mudanças na Constituição, a nossa carta maior. Pensa na pirâmide lá, assim, né? O triângulo da pirâmide de leis. A Constituição está no topo, mas as leis também fazem parte do nosso ordenamento jurídico. E as leis vão mudando todos os anos, meus amigos. Então, existem várias formas de se aposentar e dentro da aposentadoria por tempo de contribuição também existem várias formas. Ó, antes e depois da reforma, tem as regras de transição, tem aposentadoria por pontos antes e depois e aposentadoria proporcional. Vamos começar a entender como fazer o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. A fórmula para determinar o valor com base no tempo de contribuição varia conforme a modalidade de aposentadoria escolhida e as normativas aplicáveis antes e depois da reforma. Essas alterações na lei previdenciária impactaram significativamente, introduzindo 4 regras de transição. Vamos simplificar para a gente aprofundar. Então, de forma simplificada, cálculo antes da reforma, média das 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 94. Não estou falando ainda de revisão da vida toda, estou falando da regra geral, ok? E por que exclui 20%? Eu quero meus direitos! Eu acho um absurdo excluir 20%! Não, calma, calma, calma. Eu sei que você está bravo, mas isso é bom. Por quê? Porque quando a gente tem uma média assim, ó, 5,551, 5,55. Qual que é a média? Não é 5, porque tem um 1 derrubando essa média, jogando para baixo. Então, quando a gente exclui as 20% contribuições mais baixas, isso eleva a média. E a gente só exclui para fins de cálculo. Então, a lei não era tão ruim. A lei está ficando ruim
principalmente depois da reforma da Previdência, mas a gente já vai chegar lá. Beleza, então. Existe também o modelo de aposentadoria por pontos, aí o benefício vai corresponder integralmente à média calculada. Cara crachá, cara crachá. Contribuiu, recebeu. Contribuiu, recebeu. Ah, contribui sobre 5 salários mínimos, vai receber 5 salários mínimos. Então você já vê que uma das regras aqui é melhor. Mas vamos ver como que a gente faz para conseguir obter a melhor regra possível. Show de bola. Depois da reforma, o cálculo piorou um pouco. Por quê? Já não passou a ser as 80% melhores contribuições, só o creme de la creme. Não, aí é 100% das contribuições. Aí você pensa assim: "Ah, mas é o justo, é 100% da média". É, mas dependendo da regra, você vai ver que não é bem assim, tá? Dependendo da regra, você ainda vai ver que tá ruim, tá ruim. E quanto que tá bom para aposentado, né? Por isso que tem que fazer o seu planejamento previdenciário e sempre, pessoal, fazer a sua análise completa. Seja você aposentado, análise de todas as revisões, são mais de 15, ou planejamento previdenciário para ver a melhor forma de se aposentar. Ah, doutor, eu joguei lá meus dados no simulador do INSS. Parabéns, você foi mais um enganado pelo INSS. 2 a cada 3 cálculos no simulador estão incorretos. Aí você vai deixar a autarquia federal, que é o órgão com mais processos no Brasil, é isso mesmo, o INSS é o maior réu do Brasil. Você vai deixar o INSS decidir a sua aposentadoria? Parabéns! Selo enganado de qualidade verificada. É isso mesmo, pessoal. Não, aqui não. Você não vai ser enganado pelo INSS, não. Entre em contato no WhatsApp, a gente vai fazer a melhor aposentadoria. E se você já é aposentado, vamos aumentar a sua aposentadoria. Ou procura um advogado de sua confiança, mas tem que ser especialista e de caráter para transferir o seu dinheiro, senão o homem vai pegar tudo e vai embora com o seu dinheiro. Quem tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral? Então perceba que integral vai receber mais, né? Essa é a melhor regra. Vamos começar por ela. Aposentadoria pode ser obtida para quem cumprir os seguintes requisitos. Atenção, volta o vídeo, tira print se for necessário. Ó, aposentadoria por tempo de contribuição, você tem que ver se você já tinha direito adquirido antes da reforma da Previdência, até 12 de novembro, um dia antes, né? 12 de novembro de 2019. Quais regras você tem que cumprir até 12 de 11 de 2019? Mulheres, 86 pontos, 30 anos de contribuição e não há necessidade de idade mínima. Uai, doutor, parece que não está tão ruim, né? Pois é, antes da reforma não estava tão ruim mesmo, não. Ficou ruim é depois da reforma. Para os homens, 96 pontos, 35 anos de contribuição, sem idade mínima. Homem e mulher, me escute agora. Você já pode estar descartando essa regra. Você fala, ih, 30 anos, 35, eu não tenho isso aí. Mas aí eu te pergunto, tudo bem, calma lá. Talvez você ache que não tem, mas provavelmente tem. Eu falo isso por experiência, porque temos literalmente milhares de clientes, né? Só em 2023, graças a Deus, mais de 6 mil clientes aí confiando no nosso trabalho e aumentando seus benefícios. Então, beleza. Por que que eu acredito que você tem assim esse período? Bom, você já somou o seu tempo militar? Não, não somou. Tenho quase certeza que não. Tempo como menor aprendiz? Nossa, doutor, nem sabia que dava. Pois é, você trabalhou com insalubridade ou periculosidade? E não precisa ser a sua vida inteira, não. Alguns períodos já servem para aumentar o seu benefício. Por quê? Porque esse período com insalubridade ou periculosidade vale mais, tem um fator multiplicador. Para homens vale 40% a mais, para mulheres vale 20% a mais. Mas que injustiça, doutor. Eu concordo, mas aí a gente tem que reclamar com os deputados e senadores que a gente votou. E aí, pessoal, você vai aumentando aos poucos e vai reconhecendo os vínculos da forma correta. É isso que faz aumentar o seu benefício, é isso que faz você se aposentar mais cedo, conseguir uma regra melhor. Porque regra, meus amigos, existem várias, mas a gente está vendo aqui que não tem idade mínima. E você sempre acreditou que tinha que ter 60 anos, 62, 65 anos para se aposentar, né? Pois é, existem várias regras. Não é só aposentadoria por idade que ela coloca esse requisito, entendeu? Mas vamos continuando. Vamos lá que tem mais regra aqui. Aí você vai vendo aí qual que melhor vai adequar para o seu caso.
Ah, tá. E como que eu sei quantos pontos que eu tenho, né, doutor? Pô, então tá aqui. A pontuação é a combinação da sua idade mais o tempo de contribuição. Ah, entendi. Então, beleza. Esse tipo de aposentadoria vai ter o nome de integral porque você não vai sofrer o fator previdenciário. Eu já vou falar mais sobre o fator previdenciário, tá? Doutor, eu entendo o que o senhor fala, mas mesmo assim eu não atingi a pontuação mínima. Então, há a opção de aposentadoria por tempo de contribuição com o fator previdenciário. Sério? Hum. Como que é isso? Bom, até antes da reforma, né? Até 12 de novembro de 2019, mulheres continua sem idade mínima, 30 anos de contribuição, mínimo de 15 meses, de 15 anos, perdão, 15 anos ou 180 meses de contribuição, e aí vai ter o fator previdenciário. Então, você vê que o período mínimo, né? O 30 anos é para você conseguir o ouro da Bahia, só o top. Mas se não tiver tudo isso, 15 anos aí você já consegue se aposentar, aí vai ter um fator previdenciário, vai diminuir um pouco, mas pelo menos você se aposenta para o resto da vida, recebendo o 13º. Tá ficando bom, doutor. Tá ficando, eu tô achando que vai chegar a minha hora aí. Para homens também, sem idade mínima, para conseguir o integral 35 anos, mas tem o período de carência de 15 anos e também tem o fator previdenciário. Então, se você atender esses requisitos, você também consegue se aposentar, mas daí, nesse caso, vai ter o fator previdenciário. Qual que é o valor antes da reforma? 80% dos maiores salários de contribuição de julho de 94 até novembro de 2019. Entendi. Tá. Por exemplo, quem contribuiu pelo teto? Eu sei que talvez não seja o seu caso. Só deixa eu dar um exemplo extremo que a gente vai adequando para a realidade. Contribuiu sobre o teto durante toda a carreira. A média pode ser inferior ao teto do INSS em 2024. Depois do cálculo da média, vai aplicar o fator previdenciário. Então, a integral ela é a primeira regra. Essa segunda, ela vai diminuir um pouco a sua regra se você não tiver os anos necessários. Importante: o fator previdenciário geralmente reduz o valor da aposentadoria, especialmente para quem é mais jovem e tem menos tempo de contribuição. Vamos lá. Outra regra: aposentadoria por tempo de contribuição depois da reforma da Previdência. Se de nenhum jeito você conseguiu cumprir os requisitos anteriores, eu ainda recomendo você fazer o planejamento, a análise completa, que a gente já vai cavucar tudo. Nenhum direito ficará para trás. Mas vamos agora para a regra, que talvez seja o seu caso, então. Regra de transição do pedágio de 100%. Ótima notícia, você consegue aposentadoria integral ainda, mesmo depois da reforma da Previdência. Nem tudo está perdido, mas a regra já fica um pouquinho mais difícil. Vamos lá. Mulheres, 57 anos de idade, 30 anos de tempo de contribuição, carência de 180 meses, 15 anos, sem aplicação do fator previdenciário, e o pedágio de 100%, que é cumprir o dobro do tempo que faltava para alcançar o tempo mínimo na reforma da Previdência. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Você pega o tanto que faltava lá em novembro de 2019, você vai ter que trabalhar o dobro, 100%. Só que pelo menos você garante a aposentadoria integral. E agora, 4 anos depois da reforma da Previdência, 5, né, quase, em 2024, a gente está vendo muitas pessoas atingirem esse requisito. Só que pedindo aposentadoria por outras regras, ou pediu até em 2023 com uma regra pior, em vez de esperar um pouquinho mais, espera-se um pouquinho mais. Oh, meu Deus, como eu queria que essa informação tivesse chegado a mais pessoas. Mas o pessoal não assiste, o pessoal só quer ver gente rebolando lá. Aí fica difícil, meus amigos. Se você tivesse esperado um pouquinho mais, você estava recebendo integral 100%. Ai, mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou com a consciência limpa porque eu estou dando informação de graça aqui. Homens, então, 60 anos de idade, 35 anos de tempo de contribuição, carência 15 anos ou 180 meses, sem aplicação do fator previdenciário. Mesma coisa, cumprir o dobro do tempo que faltava na reforma da Previdência. E a gente está vendo muita gente atingir agora, mas daí já pediu a aposentadoria com uma regra pior. Aí fica difícil, né? Valor dessa aposentadoria, o cálculo mudou.
porque agora não exclui mais os 20% salários de contribuição mais baixos, vai ser a média das suas contribuições. E quem que tem direito às regras de transição? Bom, quem começou a contribuir antes de 2019, tenho certeza que é o seu caso, só que não tinha cumprido os requisitos. Então existem 4 regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição. Primeira regra de transição: idade progressiva. Vamos ver os requisitos. Mulher, 58 anos e 6 meses de idade em 2024. 30 anos de tempo de contribuição, carência 180 meses, sem fator previdenciário, mas aí vai ter um redutor coeficiente de cálculo. Tá ruim, né? Homem, 63 anos e 6 meses de idade em 2024. 35 anos de tempo de contribuição, carência 180 meses, sem fator previdenciário, mas também redutor coeficiente de cálculo. Não fica tão bom, mas é o que dá para a gente ir trabalhando. Mas essa é só a primeira regra de transição, tá? E a faixa de idade aumenta 6 meses por ano. Beleza. Então, a gente vai ter aqui, ó, o valor dessa primeira regra de transição. Média de todos os salários de contribuição, mas você não vai receber essa média, você vai receber 60% dessa média mais 2% ao ano acima de 15 anos de tempo de contribuição se mulher e 20 anos de tempo de contribuição se homens. Então, soma quantos anos você tem acima de 15 anos se mulher e acima de 20 anos se homem. Você pensa assim: ah, doutor, eu tenho 25 anos de tempo de contribuição. Posso me aposentar? Pode. Só que o que que você vai receber? 60% da média mais 2% ao ano. Se você tiver 5 anos, concorda comigo que você tem 5 anos, 25 anos, né? Você tem 5 anos a mais que esse requisito de 20 anos? Então, 5 vezes 2, 10%, mais 60% da média. Você vai receber 70% da sua média. Se você tiver 25 anos de tempo de contribuição, se for homem. Só um exemplo, tá? Doutor, parece que eu não gostei muito dessa regra. Vamos para a segunda regra de transição, então, pedágio de 50%. A outra regra integral era pedágio de 100%. Aqui já é um pedágio de 50%. Você trabalha menos, mas vai receber um pouco menos. Por quê? Mulher, sem idade mínima, isso é ótimo. 28 anos de contribuição até novembro de 2019. Carência 180 meses, com o fator previdenciário e o pedágio de 50%. Cumprir o que faltava correspondente à metade do tempo para completar 30 anos de contribuição na reforma da Previdência. Homens, bem parecido, sem idade mínima, o que é bom, 33 anos até novembro de 2019, carência 180 meses, tem fator previdenciário, mas você precisa cumprir o período adicional correspondente à metade do tempo que faltava para você completar. Então, por exemplo, ó, você viu que no pedágio de 100% você precisava cumprir o dobro do tempo que faltava. Aqui você precisa cumprir a metade do tempo que faltava. Tá mais fácil, mas tem o redutor, né? Tem o fator previdenciário aqui nesse caso. Então você já vai receber um pouquinho menos, tá bom? Beleza. Qual que é o valor? Média de todo salário de contribuição, só que multiplicado pelo fator previdenciário. Essa foi a nossa segunda regra de transição. Terceira regra de transição do pedágio de 100%. Aqui é a regra da aposentadoria integral, que a gente já explicou em tópicos anteriores, mas vamos mencionar. Quem cumpre os requisitos e contribuiu para o INSS, e também servidores públicos, ainda que para alguns servidores tenham alguns requisitos adicionais do regime próprio. Então, regra de 100%. Vamos lá. Mulher, 57 anos, 30 de tempo de contribuição, carência 180 meses, sem fator previdenciário. Daí o pedágio de 100%. Cumprir o dobro do tempo que faltava para completar o mínimo da reforma da Previdência. Homem, 60 anos de idade, 35 anos de tempo de contribuição, carência de 180 meses, sem fator previdenciário, mas vai ter esse pedágio de 100%. O que é o pedágio de 100%? Cumprir o dobro do tempo que faltava para você completar o tempo mínimo lá na reforma da Previdência. Ah, mas doutor, tá, mas esse pedágio aí eu cumpro antes ou depois da reforma? Justamente depois da reforma da Previdência. O que a gente pega é a sua situação na reforma da Previdência, 13
de novembro de 2019. Como que estava a sua situação? Aí a gente vai ver se você já tem o direito adquirido para se aposentar com as regras antigas, e se não tiver, aí a gente calcula esse pedágio, que é o que faltava. Pedágio na regra de 50%, você vai cumprir metade, na regra de 100%, você vai cumprir o dobro. Vai trabalhar mais, mas vai receber integral, sem fator previdenciário. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Imagina que faltassem 3 anos para você se aposentar nessa regra quando a reforma da Previdência entrou em vigor. Então, além dos 3 anos contribuindo, você vai ter que cumprir mais 3 anos de pedágio, 6 anos no total. Ih, doutor, mas a vida é trabalhar. E às vezes, aproveita que você ainda não pediu sua aposentadoria, né, para justamente você conseguir enquadrar nessa regra e receber o 100%. A gente recebe muito cliente, mas muito cliente, que por poucos meses ele não poderia se enquadrar nessa regra, mas aí ele, né, não tinha procurado a gente ou procurou na hora certa e a gente conseguiu evitar esse erro, tá? Então, ó, nesse caso, você só precisa contribuir 6 anos desde 2019. Às vezes só falta um aninho para você receber 100% para o resto da vida. É bom demais, gente. Mas tem que fazer o planejamento. Não tem como. É menos de um salário mínimo. Parcela em 12 vezes. Tá louco, fica bom demais. Fica menos que uma pizza aí, 2 pizzas por mês, tá louco. Bom demais. E nessa terceira regra, forma de cálculo, média de todo salário de contribuição, mas pelo menos você recebe essa média, sem redutor, sem fator previdenciário. Viu como vale a pena? Trabalhar alguns meses a mais? Quarta regra. E trabalhar alguns meses a mais. Ou se você hoje em dia tem uma pessoa jurídica, você pode fazer os recolhimentos, tá? Tudo isso a gente vai incluir nos cálculos, fica tranquilo. Eu estou dizendo, às vezes você é CLT, ou às vezes hoje você tem um CNPJ aí, né? Tá contribuindo, vai valer também, vai ficar show de bola. Quarta regra de transição: aposentadoria por pontos. Quem cumpre os requisitos? Mulher, sem idade mínima, show. 30 anos de tempo de contribuição, carência de 180 meses, o fator previdenciário é opcional, isso a gente não vê sempre. O que você precisa mesmo é ter 91 pontos em 2024. Somar sua idade mais o tempo de contribuição tem que dar 91 pontos ou mais em 2024. Entendi, doutor. E homens? Sem idade mínima, bom. 35 anos de tempo de contribuição, carência de 180 meses, fator previdenciário opcional e 101 pontos em 2024. E se você não sabe, aposentadoria por pontos foi criada em 2015 como uma alternativa mais vantajosa, mais favorável, uma regra ainda melhor do que a aposentadoria por tempo de contribuição comum. Então, ela era uma aposentadoria de valor integral, né? Só que teve algumas mudanças. Então, quem reuniu 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem até a reforma da Previdência não vai sofrer essas consequências do aumento dos pontos, porque você já possui o direito adquirido de se aposentar. Por isso que eu digo, às vezes a gente só foca, né? Eu não tenho direito adquirido porque eu não tinha 65 anos em 2019. Mas, gente, olha o tanto de regras sem idade mínima. Eu estou te dando conhecimento. Eu quero te ajudar. Eu quero fortalecer você. Eu quero que sua vida prospere. São muitas regras, né? E ainda não acabou, gente. Tem mais regra aí. Ai, meu Deus. Faz o planejamento previdenciário. WhatsApp 449-9868-3378. Quem tem direito à aposentadoria por pontos? Vamos lá, joga uma água na cara, vai, tá acabando já. Vamos, vamos, é seu dinheiro isso aqui, você vai receber pro resto da vida isso aqui. Presta atenção, vamos embora. Tem direito à aposentadoria por pontos antes da reforma, então, 86 pontos se mulher, 96 pontos se homem, com o mínimo de 30 anos de contribuição se mulher, 35 se homem. E qual que é o valor da aposentadoria antes da reforma? Aposentadoria integral, com a média dos 80% maiores salários de contribuição, sem fator previdenciário, se ele for prejudicial, sem redutor, sem nada. Aí, o valor da aposentadoria por pontos depois da reforma. Se você não cumpriu os requisitos, então você vai pegar essa regra depois da reforma. O valor mudou. Não é mais 80% maior esse salário de contribuição. Vai ser assim, média de todo salário de contribuição
e dessa média, 2% ao ano acima de 15 anos de contribuição se mulher, 20 anos se homem, né? A mesma regra que a gente já tinha visto antes. Quem tem direito à aposentadoria proporcional? Se é proporcional, já não é integral. Então você já sabe que você vai receber a integral é a melhor que tem. A proporcional vai receber um pouco menos, mas às vezes é o que deu para cumprir e tá show de bola também. O bom é se aposentar, o ruim é não se aposentar, tá bom? Essa aposentadoria proporcional, ela foi extinta em 98. Aí você, ô doutor, mas o que eu tenho a ver com isso então? Calma, gente, calma. É que se você começou a trabalhar antes de 98, você já consegue enquadrar nessa regra de transição. Mas isso o INSS não vai te contar. Esquece. Então, em 98, segurados, homens e mulheres, precisavam completar 5 anos a menos do que o tempo exigido na aposentadoria comum. 25 anos e 30, né? Então, se você já contribuía antes de 98, eu tenho certeza que sim, você pode usufruir dessa regra proporcional. Para a mulher ainda vai ficar aí a regra de transição colocou a idade mínima. 48 anos para a mulher, 53 anos para homem. Uai, doutor, mas parece que essa aí é a minha, hein? Uai, parece que essa aí é a minha. O problema é o valor, né? Não foi aplicado o fator previdenciário, só que a base de cálculo reduziu em 70%. Aí recebe 5% até o limite de 95 a cada ano de trabalho. Frequentemente, não traz muitas vantagens essa aposentadoria proporcional, mas pode ser a que você vai conseguir encaixar, tá? É melhor se aposentar do que não se aposentar. Qual que é o valor? Média das 80% maiores salários de contribuição, aí vai aplicar o fator previdenciário e ainda vai aplicar a alíquota da aposentadoria proporcional, que pode reduzir o valor da sua aposentadoria em 30%. É, não é a melhor regra, claramente, né? Vamos supor que você contribuiu no teto. Você vai poder se aposentar com um valor menos da metade do que isso. Por isso que é bom continuar contribuindo, continuar trabalhando, porque por pouco tempo você já consegue enquadrar em outra regra e fugir dessa regra aqui. Ela realmente é uma das piores que existe. Mas vamos lá. As regras a gente já viu. Quais são os documentos necessários? RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho. Leva todas as carteiras, se tiver mais de uma. PIS/PASEP, extrato quinis que você baixa no meu INSS. Podem ser necessários outros documentos, como imposto de renda para comprovar atividade rural. Eu vou fazer um vídeo só sobre atividade rural, porque muita gente tem dinheiro, tem direito, mas não sabe comprovar. Ai, doutor, eu trabalhei com 13, 14 anos de idade. Conta? Conta, gente. Por isso que muita gente consegue se aposentar mais cedo. Documentos também, carnê de pagamento, outros documentos que comprovem suas profissões, se tiver insalubridade e periculosidade, o PPP, Perfil Profissional Gráfico Previdenciário, o LTCAT, formulários antigos, DSS 8030, provas emprestadas, por exemplo, o PPP de um outro colega de trabalho. Então, às vezes, a sua empresa já fechou, você pode pegar uma prova de que o outro colega já usou. A justiça aceita tranquilamente, não é fraude, não é nada disso, tá? Ah, porque a justiça sabe que é difícil você conseguir documento de 20, 30 anos atrás. Outros documentos, menor aprendiz, tempo militar, período trabalhado em regime próprio ou no exterior. Também comprovar períodos trabalhados sem carteira de trabalho. Não é entrar com ação trabalhista contra o antigo patrão, porque a lei fala que você tem até 2 anos após o fim do vínculo. Mas para fins previdenciários, você ainda pode reconhecer esses períodos. Perguntas frequentes: qual o período necessário de contribuição ao INSS para se aposentar? Isso aqui depende, mas para a regra que a gente está falando, aposentadoria por tempo de contribuição, a mulher precisa de 30 anos e o homem 35. Doutor, eu tenho menos que isso, eu consigo me aposentar? Consegue. Talvez vai ter alguns redutores, mas consegue com menos que isso. Fica tranquilo. Existem outras regras também, que eu vou falar em outros vídeos. O MEI, microempreendedor individual, tem direito a essa aposentadoria? Claro que tem, meu amigo MEI, minha amiga MEI. O MEI que contribui adequadamente ao INSS pode se qualificar para aposentadoria por tempo de contribuição, seguindo a lei. Pessoal, aí cuidado com o MEI, porque tem gente que vai pegar uma informação e vai querer fazer recolhimento em atraso. Calma,
Não faça recolhimento em atraso. Essa é uma das maiores formas de se perder dinheiro. Uai, doutor, então eu nunca devo recolher em atraso? Não, não foi isso que eu falei. Eu estou dizendo que se você fizer da forma errada, sem fazer cálculos, você pode estar jogando dinheiro literalmente no bolso do INSS, tá? Então, para recolhimentos em atraso, tem que fazer cálculo. E aí, poxa, né? Menos de um salário mínimo, você já vai ver todas as revisões, todos os direitos, todas as formas de aposentadoria, recolhimentos em atraso, todos os direitos, a aposentadoria, tempo rural, é militar, é menor, poxa, rapaz, eu vou ter que, eu vou falar, ô produção, vamos aumentar o valor aí dessa análise completa, hein? Pô, que isso? Menos de um salário mínimo para tudo isso? Tá louco, rapaz do céu, tá barato demais isso aqui. Quais são as regras, então, para aposentadoria por tempo de contribuição? A gente viu várias, né? Antes da reforma, depois da reforma e as 4 regras de transição. A gente viu as regras e as formas de cálculo. Como pedir? Ó, você pode pedir sua aposentadoria direto no meu INSS. Mas aí, cuidado, o simulador da INSS apresenta diversos erros. Estudos mostram que 2 a cada 3 benefícios são concedidos com erros. Alguns erros podem ser corrigidos mediante revisões de aposentadoria, mas alguns não. Alguns erros têm que ser corrigidos antes de você aceitar o primeiro pagamento do INSS. Então, por isso que eu digo, análise completa. WhatsApp 44998683378 ou procura um advogado de sua confiança. Tá certo, pessoal? Espero ter te ajudado. Quero que Deus te abençoe grandemente, que Deus te conceda a graça da saúde para aproveitar o seu dinheiro com a sua família. Não é sobre ostentação, não é para mostrar para o vizinho que você comprou um carro novo, mas sim para usufruir com a sua família, criar memórias, deixar um legado. Todo mundo vai saber. Você é trabalhador, só que você precisa aplicar as regras corretas para se aposentar de forma digna, senão vai ficar difícil e o INSS vai te passar para trás. Muito obrigado e até a próxima.